O que é GraphQL? Quando devemos utilizá-lo? Devemos optar entre GraphQL ou REST? Vamos dar uma olhada. GraphQL é uma linguagem de consulta para APIs desenvolvida e tornada open source pelo Facebook em 2015. Ele fornece um esquema declarativo de dados na API que possibilita aos clientes solicitarem exatamente os dados que necessitam, nem mais e nem menos. É uma tecnologia executada no servidor, situada entre os clientes do front-end e os serviços do back-end. O GraphQL consegue agregar múltiplas solicitações de recursos em uma única consulta, ou query, facilita a evolução das APIs ao longo do tempo e provê ferramentas de desenvolvimento poderosas. Ele suporta mutações, ou mutations, e assinaturas, ou subscriptions. Mutações são a forma com que o GraphQL aplica modificações aos dados nos recursos. Assinaturas são a maneira como o GraphQL possibilita aos clientes receberem notificações sobre modificações nos dados. Quais similaridades existem entre GraphQL e REST? Quais as diferenças entre eles? Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. Na prática, tanto o GraphQL quanto o REST enviam solicitações HTTP e recebem respostas HTTP. Vamos comparar o quão simples são as operações REST e GraphQL. O funcionamento do REST se baseia em recursos. Cada recurso é identificado por uma URL. Por exemplo, buscar um pedido numa API de pedidos pode ser descrito dessa forma. Observe que o campo itens pode possuir implementações independentes e separadas da implementação total do pedido. Em diferentes cenários, implementações REST podem optar por separar a busca por itens específicos em diferentes chamadas. Com o GraphQL, isso funciona diferente. Primeiro, definimos tipos e campos. Neste exemplo, temos os tipos pedido e item. Esses tipos descrevem os dados disponíveis. Os tipos não especificam como os dados são recuperados via GraphQL e, para fazer isso, precisamos definir consultas ou queries como esta. Agora, podemos enviar uma solicitação ao endpoint GraphQL para buscar os mesmos dados disponibilizados no exemplo anterior do REST. Como podemos notar, tanto o REST quanto o GraphQL usam HTTP, fazem solicitações via URL e ambos retornam dados no formato JSON. Aqui estão algumas diferenças entre os dois modelos. Com o GraphQL, especificamos exatamente os recursos e os campos que queremos obter. No exemplo de REST, o implementador da API já decidiu por nós quais os dados serão incluídos como resultado relacionado ao pedido. Com o GraphQL, é o cliente quem decide quais dados serão incluídos e esse é um dos principais benefícios oferecidos pelo GraphQL. O GraphQL não usa URLs para especificar os recursos disponíveis na API. Em vez disso, ele usa o que chamamos de GraphQL Schema. Podemos enviar consultas complexas que recuperam dados adicionais de acordo com o relacionamento entre os dados definidos no esquema. Para fazer esse mesmo tipo de busca por dados adicionais com o REST, seria mais complicado. Para fazer isso, temos que efetuar buscas adicionais a partir do cliente com múltiplas solicitações. Esse é um problema comum que resulta em N+1 consultas, ou múltiplas queries. A seguir, vamos discutir algumas desvantagens do GraphQL. A beleza do REST é que não precisamos de bibliotecas especiais para consumir APIs de terceiros. As solicitações podem ser enviadas de forma simples, usando ferramentas comuns do tipo curl, Postman ou simplesmente o navegador. Em contraste, GraphQL requer suporte mais pesado de ferramentas, tanto do lado cliente quanto do lado servidor. E isso pode demandar um investimento inicial considerável.
Esse tipo de investimento antecipado pode não valer a pena, especialmente se estivermos falando de APIs muito simples do tipo CRUD. Outra crítica ao GraphQL é que ele dificulta o uso de cache. REST usa o HTTP GET para obter os recursos. O HTTP GET tem um comportamento de cache bem definido que é aproveitado por navegadores, CDNs, proxies e servidores da web. O GraphQL tem um único ponto de entrada e usa o HTTP POST por padrão. Isso dificulta o uso integral de cache HTTP. É claro que com cuidado o GraphQL pode ser configurado para aproveitar melhor o cache HTTP. No entanto, a configuração possui muitas nuances e detalhes, e é importante estar ciente de que a configuração requer esforço adicional e que não é trivial. Uma preocupação final a ser destacada é que, ao ser extremamente flexível e permitir que os clientes definam e consultem exatamente os dados que precisam, a flexibilidade do GraphQL pode representar um grande perigo. Para visualizar esse cenário, imagine o exemplo em que um aplicativo móvel disponibilizou uma nova funcionalidade que, de forma inesperada, pode fazer buscas individuais completas numa tabela crítica de banco de dados do serviço back-end. Esse tipo de falha tem o potencial de derrubar o banco de dados assim que o novo aplicativo for ativado. Claro que existem maneiras de mitigar esse risco, mas isso adiciona ainda mais complexidade para a implementação GraphQL. O custo de se proteger de riscos como esse deve ser levado em consideração ao decidir pelo uso do GraphQL. Mas afinal, devemos usar o GraphQL? Sem querer desviar do assunto e honestamente falando, a resposta a essa pergunta é subjetiva e depende dos requisitos do projeto. A engenharia de software trata de escolhas com perdas e ganhos. Esperamos que esse vídeo forneça alguns pontos a serem considerados ao explorar o GraphQL para uso em produção de alta escalabilidade. E se você quiser aprender mais sobre projetos e desenho de sistemas, acompanhe nosso blog e nossas redes sociais. Se você gostou ou aprendeu algo com esse conteúdo, por favor deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.